Grandes bênçãos eu desejo para você no dia de hoje. Eu escolhi uma mensagem para deixar para você e essa mensagem também é para mim, que se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Essa história fala de dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Eu quero lhe dizer que discípulo significa seguidor, aprendiz. Então, além dos 12 apóstolos, tinha muitos outros discípulos que seguia Jesus. Apóstolos significa enviado, né? Eu não estou falando aqui dos 12 apóstolos, não. Então esse discípulo estava a caminho de Emaús, triste, com o coração partido, ferido, porque Jesus havia morrido. E enquanto ele estava caminhando ali, os dois discípulos conversando entre si, Jesus aparece no meio deles. Jesus se coloca ali. E eles não reconheceram que era Jesus. Os olhos deles estavam como se estivessem fechados. E Jesus então pergunta, que palavras são essas que vocês estão falando enquanto está caminhando? E eles respondem, um deles, cujo nome era Cleópatas, responde, você é o único peregrino aqui em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias? E Jesus pergunta, quais? E eles responderam, a respeito de Jesus, o Nazareno. Aí ele fala que o Jesus Nazareno, aquele que era poderoso em obras e palavras diante aqui dos homens, como os principais sacerdotes o mataram, o maltrataram, o condenaram à morte. E nós esperássemos que ele redimisse Israel. Sabe, eles tinham uma visão errada a respeito de Jesus. Eles imaginavam que Jesus seria o libertador. De fato, Jesus é o libertador, mas do pecado. E eles imaginavam que Jesus iria libertar do jugo romano. E não tinha ninguém melhor que Jesus que podia fazer isso, né? O homem poderoso em palavra, em obras. Faltava pão, ele multiplicava pão. Faltava peixe, multiplicava da mesma forma. Alguém estava doente, ele poderia realizar um milagre, curar. Então era um líder perfeito, um libertador perfeito. E Jesus então morre, inocentemente condenado pelos principais sacerdotes. E eles, contando para Jesus, falam assim, nós esperávamos que ele nos remisse. E hoje é o terceiro dia. E é bem verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro e não viram o corpo lá, e viram anjos. Eles dizendo isso para Jesus, né? E aqui no versículo 25, capítulo 24, Jesus então lhe responde, ó tolo, e tardio de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e que entrasse em sua glória? E no versículo 27 é o mais importante que eu quero deixar. Jesus disse assim, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Veja, Jesus aqui ele abre a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, que quando você estiver passando por dificuldade, por angústia, esse discípulo estava em angústia, né? Coração partido. E eu quero dizer para você, quando você estiver passando por um momento como esse, busque a palavra de Deus. Você precisa buscar a palavra. Isso por si só basta. Isso por si só nos dá esperança. Isso por si só nos dá alívio à alma. Buscar na palavra de conforto. Quando você lê a Bíblia e se encontra lá, como diz o salmista, na angústia clamei ao Senhor, o Senhor me ouviu. Isso nos dá esperança. Se na angústia ele clamou ao Senhor, o Senhor ouviu, quer dizer que também vai nos ouvir e pode nos ouvir. Quando a gente lê na palavra, quando Jesus diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Isso nos dá a esperança e a alegria em saber que se Jesus venceu,
nós também podemos vencer. E ele diz que nós iremos vencer nele. E essa mesma história fala que já era tarde, Jesus ia seguindo o seu caminho. E eles disseram, olha, já é tarde, fica conosco. Ah, meu irmão, esse é um pedido que Deus jamais diz não. Pedir que Ele fica com a gente, pedir que Ele vá à nossa casa, Deus jamais diz não, Jesus diz mais não. Jesus nunca vai dizer não para isso. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que está batendo a nossa porta. Ele quer ir à nossa casa, Ele quer entrar. E Jesus foi com eles. E no momento da ceia, e provavelmente na hora da janta, Jesus abençoa o pão ali e reparte entre eles. Aí os olhos deles se abriram. Eles reconheceram Jesus. E naquele momento Jesus desaparece diante dos olhos deles. E eles disseram aqui no versículo 32, disseram assim, e disseram um para o outro, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria a Escritura? A palavra de Deus, irmãos, quando ela é lida, quando ela nos alimenta, preenche o nosso coração, faz nosso coração arder de alegria, de esperança. Que Deus abençoe você. Um forte abraço. Fica com Ele.